Bom dia, eu sou Eduardo e esse é o primeiro blog sobre objetivismo do Brasil. O intuito desse blog é explicar um pouquinho do objetivismo para quem ainda não se aprofundou nele e tirar suas dúvidas, né? Outro intuito desse blog é fazer uma propaganda de um site, de um outro blog que eu estou fazendo agora, que se chama Nerd Financeiro. Você pode acessar aí pelo Facebook, pelo YouTube, tem o seu próprio canal. E também fazer propaganda da page no Facebook, que é Ayn Rand Brasil Page, né? E também tem a Ayn Rand Brasil, a comunidade, onde você pode discutir com pessoas que estão interessadas em serem objetivistas, não são necessariamente objetivistas. Você pode discutir um pouco mais, né? E lá, inclusive, se você já tiver estudado o objetivismo mais a fundo, e já se considerar um objetivista, a gente tem um grupo de estudos, né, que é o Para o Novo Intelectual. Então, esse é o objetivo do blog, fazer uma propaganda de todos esses canais e trazer mais gente, né, para o objetivismo. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o objetivismo, né? O objetivismo é uma filosofia, né? Uma filosofia é uma espécie de ciência que se preocupa com aquilo que é o mais fundamental, básico, universal, né? E a partir dessas verdades básicas é que a gente pode falar todas as outras, né? Todo mundo tem uma filosofia premeditada ou não, mas todo mundo vivendo acaba tendo uma filosofia. A criança, ela passa por conhecimentos básicos, né? E acima desses conhecimentos ela vai tendo novos conhecimentos. Então é uma questão de se você programou explicitamente sua filosofia ou não. Pois bem, isso é uma filosofia. Agora, sobre quais assuntos trata uma filosofia? Basicamente, metafísica, que é a teoria da realidade, é a resposta para a pergunta onde estamos. Epistemologia, que é a teoria do conhecimento, que é a resposta para a pergunta como eu sei que eu sei, como eu sei. Ética, que é a ciência da conduta humana, que responde para a pergunta como eu devo viver, o que eu devo fazer. Política, que é a ciência básica da vida em sociedade, que responde à pergunta quais são as premissas que uma sociedade deve ter para existir. Economia, que não é uma ciência filosófica, só que vem logo na esteira da política, né? Que responde para a pergunta como os recursos materiais se deslocam dentro de uma sociedade, né? Dado sua ideologia política, né? E finalmente, depois de todas essas ciências, repito, metafísica, epistemologia, ética, política e economia, vem a estética, que tenta responder qual o papel da arte na vida humana, por que o ser humano gosta de arte e se ela tem uma função, né? Depois de tudo isso, depois de definir todos esses pontos, você tem uma filosofia. E quando você tem essa filosofia completa, você pode dar a sua própria interpretação da história. Então, no final da filosofia, tem uma visão histórica, né? Então, uma filosofia necessariamente passa por esses passos e um passo determina o outro, né? Dependendo da epistemologia que você tem, você vai ter uma dada ética. Dependendo da ética que você tem, você vai ter uma dada política e assim por diante, né? A estética não define a metafísica, mas a metafísica define a estética. A economia não define a epistemologia, e quem estiver tentando fazer esse trajeto de economia para epistemologia vai errar, necessariamente vai errar. Mas a epistemologia define a economia e assim por diante. Isso é uma sequência, tá? Uma sequência que segue uma necessidade natural. Bom, agora que eu falei um pouco sobre o que é a filosofia, vou falar o ponto de vista objetivista, bem resumido, tá? Bem resumido mesmo, que esse vídeo é só uma introdução. Vou falar o ponto de vista objetivista para cada uma dessas ciências. Na metafísica, o objetivismo é muito simples. Ele diz que o único mundo que existe é esse que você está vendo, com esse computador que você está vendo na sua frente, com esse vídeo que você está vendo, com todas as outras coisas à sua volta. Não há um mundo em separado, não há um mundo em que espíritos
ou consciências sobrenaturais domina esse mundo, determina esse mundo, afeta esse mundo. E é basicamente isso. Enfim, a metafísica objetivista diz que a existência existe, o que você pode afirmar com base em lógica, mas também com base nas evidências. Você está vendo nesse momento que a existência existe. E daí ela diz outras obviedades, que a filosofia parte de obviedades. A existência existe, tudo que existe, existe com determinadas características, tudo que é algo, você pode observar isso à sua volta, e a consciência existe nesse contexto, né? As coisas que existem, a metafísica, a realidade tem primazia sobre a consciência, não faria sentido falar de uma consciência consciente de si mesmo, uma consciência que determine a realidade. Então a consciência deve estar consciente da realidade. A realidade entra no seu cérebro, a realidade entra na sua mente. Não o contrário, a sua mente ela não determina a priori a realidade como ela é. Bom, isso é o óbvio do óbvio, né? Às vezes a gente fala mais sobre uma ciência da filosofia, não porque o assunto seja difícil ou contraintuitivo, mas porque tem tantas filosofias falsas hoje em dia, falando besteira, falando o contrário do que é óbvio, que a gente tem que se aprofundar para contradizer essas burrices que outros filósofos falam. Bom, depois a metafísica, que é muito simples, não tem nada de sobrenatural e contraintuitivo nela, é uma metafísica baseada no evidente. Nós temos a epistemologia objetivista. A epistemologia objetivista é totalmente a favor da razão, é totalmente a favor do método científico bem feito, que é o método científico indutivo, né? É o método científico juiz naturalista, que é o método preconizado por exemplo, Francis Bacon ou Isaac Newton, porque muita gente não sabe, Isaac Newton foi um grande físico, mas ao mesmo tempo foi um grande matemático e também um grande filósofo do método científico, né? Então o objetivismo tenta seguir essa linha que é do indutivismo, né? O objetivismo acredita na indução e na dedução. A dedução que foi trazida ao Ocidente, né, por Aristóteles. Só que a dedução tem um papel secundário, tá? A indução é a descoberta, você observar o mundo e trazer conceitos, né? Observar o mundo e gerar palavras, ideias na sua cabeça que representam esse mundo. A dedução é a lógica, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso agora. O que importa para você é saber que a epistemologia objetivista é racional e científica, né? Agora para a ética. A ética, como eu já disse, é como o ser humano deve se portar. O objetivismo diz que você deve buscar o melhor para si mesmo, né? O que é algo meio óbvio, mas tem gente que nega isso, tem gente que acha que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive si mesmo, tem gente que acha que você deve amar a sua família ou amar as pessoas em geral sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo. Então, tem gente que refuta isso, mas o objetivismo diz que você tem que buscar o melhor para si, acima de tudo. Na sua hierarquia de valores, você tem várias coisas que você galga na vida, mas o critério é a sua própria vida. E como é que é a forma de atingir a sua própria vida? Bom, a epistemologia já deu um toque para a gente, uma dica, né? A forma do ser humano arranjar conhecimento através da razão e do método científico. Então, através da sua razão, que é um ato volitivo, você toma a escolha de raciocinar, de ser racional, você vai atingir esse objetivo que é a sua própria vida. Então, a ética objetivista se chama de racional egoísmo, né? Você raciocina para atingir aquilo que é melhor para você. Agora, você tem que ter ciência de uma coisa: o método científico não é uma coisa que está em aberto lá só para aqueles deuses do Olimpo que são os cientistas. Todo mundo, em um dado grau, pode entender e praticar o método científico em todas as coisas que faz na vida, tá? Então, essa é outra coisa que o objetivismo coloca. E voltando agora para a ética, uma vez que você é racional, você necessariamente tem que seguir uma série de virtudes, uma série de condutas que são compatíveis com esse egoísmo, com essa vontade do melhor para si, e compatíveis com a razão. A primeira virtude
é a honestidade, que a ideia dela é você não pode negar a verdade como ela é. Você está vendo o que você está vendo na sua frente, você não pode negar. Isso é ser honesto. Você está vendo um vídeo no YouTube, você não pode falar que está vendo outra coisa que não um vídeo no YouTube. Então, isso é honestidade. Depois vem integridade, que é ser leal àqueles conceitos e conclusões que você já teve no passado, ser leal aos seus princípios. Se você já concluiu que é bom estudar o objetivismo no passado, você agora deve seguir esse caminho, né? É uma parte da sua integridade. Então, a honestidade está mais ligada com as coisas evidentes, concretas e visíveis, né, e não negá-las, e a integridade está mais ligada a conclusões abstratas que você teve e trazer elas à tona quando elas forem úteis e válidas, né? Depois da honestidade e integridade, você tem a independência. A independência é um compromisso da sua parte em ver o mundo com seus próprios olhos. Em outras palavras, se alguém te traz uma ideia, você tem que checar essa ideia com o mundo. Você tem que ver se tem algo no mundo que comprova essa ideia, que afirma essa ideia, né? Você não pode simplesmente se basear no que o outro disse porque o outro disse. Você não pode se basear na fé. Ah, isso daqui está escrito, então eu acredito. Não, você tem que checar o que a pessoa disse com base na realidade, né? Você tem que checar os atos das pessoas com base na realidade. Então a independência é um compromisso em você mesmo buscar a verdade, né? E essa independência intelectual vai necessariamente levar a uma independência material, né? Você tem também que ter o compromisso de buscar viver por si mesmo, né? Se manter. Não que a pessoa precise largar a faculdade, largar a escola aos 16 anos para ser independente, nada disso. Mas você tem que ter um compromisso de buscar a independência, não ser um daqueles sujeitos que estão com 30 anos de idade vivendo na casa dos pais, sem a menor perspectiva, sem o menor rumo. Então, isso é parte da ética objetivista também. Além da independência, você tem que ter a justiça. O que é a justiça? É a virtude de usar a razão para entender, julgar e responder às outras pessoas. As outras pessoas são dados dessa realidade, então você tem que entendê-las como elas são de fato. Você tem que raciocinar sobre o que elas dizem, sobre o que elas fazem e sobre as convicções delas, e a partir daí julgá-las, entender o que elas são. E se você, julgando, descobrir que ela é uma pessoa que tem essas virtudes, é uma pessoa boa, você tem que dar uma resposta de acordo. Se você, julgando, descobrir que ela é uma pessoa má, você tem que responder também de acordo. Você não pode fugir disso. Se você fugir disso, vai ser ruim para você mesmo. Você vai se enganar sobre aquela pessoa. Se enganar, evadir, ignorar uma coisa que você poderia estar muito bem sabendo, uma coisa útil para você, é o maior vício, o maior pecado no objetivismo. Tá? Inclusive quando se aplica às outras pessoas. Você não pode se enganar sobre elas, você tem que pensar sobre elas. Claro que você não tem que pensar sobre o sujeito que passou por um segundo em você na rua. Você tem que pensar sobre aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Você tem que se esforçar para ter um raciocínio correto sobre elas. A justiça no mercado, quando ela está no mercado, ela é muito simples. O preço que as pessoas concordam é o preço justo. Tá? E a gente vai entrar mais nesse papo alguns vídeos aí para frente. Então, depois da justiça vem outra virtude na ética objetivista, que é a produtividade. Você tem que criar os valores materiais que vão te manter nessa vida. Tá? Você mente, você tem o espírito, que é a sua mente, mas você tem também o corpo. E para você se manter vivo, e lembrando, o critério de valor na ética objetivista é a vida, você está fazendo tudo isso daqui para viver melhor, para você se manter vivo, você tem que criar valores materiais. Tá? Isso é uma obviedade, mas o que o objetivismo vem falar é que quando você tem um propósito, uma carreira, um sonho profissional, você segue ele, você, além dos benefícios materiais, você tem um benefício espiritual. Você se torna uma pessoa mais inteligente, mais rápida, mais sagaz, consegue se virar melhor, e você acaba sendo mais independente e tal, e você fica mais feliz também. Tá? Isso é necessário para o bom funcionamento da sua mente.
Bom, por fim, depois de todas essas virtudes, que começa com a racionalidade, que é usar a razão, usar a indução, o método científico, né? Ser uma pessoa objetiva, que vê o mundo de uma maneira objetiva. Temos as virtudes da honestidade, da integridade, da justiça, da independência e da produtividade. Por fim, o orgulho. O orgulho não é arrogância. O orgulho significa um compromisso de você mesmo em ser sempre moralmente melhor. Você, na sua vida, tem uma pessoa que está sempre te julgando. E essa pessoa que está sempre te julgando, de uma forma muito automática, é você mesmo. Você está sempre se julgando. Então, se você tem um código de conduta que você julga necessário para viver nessa terra, e você não está cumprindo esse código de conduta, você necessariamente vai ter emoções ruins, vai ter um psicológico aí que vai estar gerando frustração e culpa, né? Então, o orgulho é sempre primar por ser moralmente perfeito, né? Você pode talvez não ser perfeito em conhecimento, você não pode ser onisciente, mas você pode ser moralmente perfeito sim. Você pode ter tomado uma série de atos bons e pode sim ser moralmente perfeito. Então você tem que buscar isso, que essa é a única forma de confiar em si mesmo, de se sentir bem consigo mesmo, se sentir uma pessoa prática e adequada, adaptada a esse mundo, né? Porque você já julgou que esse código de conduta é o código adaptado a esse mundo, então você tem que viver de acordo. É a diferença entre isso, entre ter autoestima e ter uma baixa estima, frustração e culpa. Então essas são as 7 virtudes do segundo objetivismo, são a parte da ética. Elas são necessárias para o seu próprio bem, né? Você tem que ser honesto. Não é porque se você mentir você vai enganar os outros. É porque se você mentir, você vai ter um pouco de irrealidade, um pouco de falsidade na sua mente. E a sua mente, vamos dizer, é sagrada. Ela só pode ter coisas verdadeiras, senão ela não funciona, né? Esse é a natureza da sua mente. Bom, enfim, eu me delonguei aqui sobre ética, que é um assunto que eu mais gosto. Mas vamos lá, eu já falei sobre metafísica, epistemologia, ética. Agora eu vou falar sobre política. No contexto de pessoas racionais, egoístas, só faz sentido uma sociedade que respeita a vida, tá? Então a vida é um direito, né? E não há como dizer em respeitar a vida se a pessoa que tem essa vida não pode exercer o que pensa para manter-se materialmente e buscar seus objetivos e sua felicidade. Então, o primeiro direito que uma sociedade automaticamente respeita, ou não é uma sociedade, tá? Ou um grupo de pessoas respeita a vida, ou já não é uma sociedade. Então esse é o contrato social implícito, tácito, que ninguém precisa assinar. Ou todo mundo respeita a vida na sociedade, ou a pessoa que não respeita já não é parte dessa sociedade. Então o primeiro direito numa sociedade é o direito à vida. Não adiantaria falar sobre direito à vida se a pessoa não pudesse usar sua cabeça para viver. Então o segundo direito é o direito à liberdade, tá? Agora, a pessoa não é só mente, ela também tem uma parte física, concreta, ela tem valores que ela precisa criar, valores materiais para se manter nessa vida. Então ela precisa de propriedade. Então o terceiro direito é o direito à propriedade. A liberdade é limitada pela propriedade. Você pode usar a sua liberdade na sua propriedade. Agora, uma vez que você vive, é livre sobre a sua propriedade, você pode buscar a sua felicidade, né? Então temos aí um direito que é intelectual, que é a liberdade, um direito que é de valor imaterial, que é a propriedade, e temos um direito que é basicamente espiritual, que é a busca da felicidade. Todos eles juntos são o direito à vida. Esses são os 4 direitos individuais, né? No contexto de uma sociedade, existem direitos secundários, que é o direito a uma legislação objetiva, prévia. Você não pode ter regras feitas ao acaso. Você tem que ter regras básicas na sociedade que você sabe como elas funcionam. Senão você nunca sabe como essa sociedade vai te responder em algumas ocasiões básicas. Você também, quando é processado, você tem que ter o direito de ser ouvido, sendo uma das partes. É o direito do contraditório e do justo processo. Você tem também o direito à igualdade jurídica. Todo mundo, se há uma lei, essa lei deve valer igualmente para todo mundo, tá? Não pode ter uma exceção à lei, pessoas com privilégios. Então esses são outros direitos secundários no objetivismo, mas, de novo, os direitos principais são aqueles 4 direitos individuais, né? Então, qual é a ideologia política que aceita esses 4 direitos individuais? É o liberalismo clássico, tá?
tá? Maravilha. E o objetivismo acredita que uma vez que você tem esses direitos, você tem necessariamente que criar uma agência imediatamente para proteger esses direitos, que essa agência hoje, claro que o que temos aí é muito diferente desse ideal, mas essa agência hoje é chamada de Estado. Tá? A gente tem que ter essa agência, como ela vai ser financiada já é outro papo, se você pode voluntariamente entrar nela já é outro papo, eu acredito que você pode. Se é monopólio da força, não é monopólio da força, o Estado não tem o monopólio da força, mas esse é outro papo, né? Eu não vou entrar aqui, mas o Estado objetivista é um Estado que só tem algumas funções, que são a polícia, exército e tribunais, tá? Só isso. E os tribunais não são só para casos criminais, são também para resolver problemas que acontecem em contratos. Então é o famoso Estado mínimo do liberalismo, né? Do liberalismo clássico. E mais uma questão aqui. Porque há tribunais no Estado objetivista não significa que você também não possa fazer arbitragem, não significa que você não possa ter empresas de segurança privada, não significa que você não possa criar sua própria sociedade dentro desse Estado mínimo e fazer novas regras dentro dela. Nada disso. Você simplesmente tem um Estado prévio. Se vão existir agências de segurança, câmaras de arbitragem depois e sociedades com suas próprias regras, leis, né? Porque o contrato vira lei, é possível. Não nega. O Estado não nega isso. O Estado minimalista, né? Bom, depois disso, que é a política objetivista, temos a economia objetivista. Eu não vou me delongar muito aqui, mas a economia objetivista é o capitalismo, né? Que nasce. O capitalismo é a economia, o liberalismo é a política. A política permite a economia capitalista, que é a economia livre, né? Baseada no alto interesse e nas trocas voluntárias, né? que as pessoas fazem, né? As compras e vendas que são totalmente voluntárias, em que cada parte ali está pensando no melhor para si. Quando eu compro algo, eu tento comprar pelo preço mais barato. E quando eu vendo algo, eu tento vender pelo preço mais caro, né? Para conseguir o máximo de lucro. E isso é completamente natural, normal, não existe maldade nenhuma nisso. Se existisse maldade, a gente estaria ferrado, porque como dizer, essa é a natureza do mundo. Tem que ser assim, e é bom que seja assim, e é agradável que seja assim. Então eu vou atrás do lucro, estamos todos atrás do lucro, e todos nós lucramos com isso, né? Porque nós trocamos voluntariamente. Quando eu estou numa troca, eu penso no que é melhor para mim, e você pensa no que é melhor para você. Se eu estou certo ou estou errado, isso é indiferente para você. Eu estou fazendo esse vídeo para você, de graça. Eu acho que isso é bom para mim. Se eu tiver errado que isso é bom para mim, vai fazer alguma diferença para você? Não. A sua parte já está garantida. Então, no capitalismo, as trocas sendo voluntárias, o que vai acontecer depois da troca pode ser bom ou pode ser ruim para você. Mas a responsabilidade é só sua, o problema recai só sobre você. E essa é a maravilha. A gente privatiza a responsabilidade, né? Através de simplesmente um processo voluntário e pacífico, né? Então, em outro vídeo eu vou me aprofundar mais sobre economia, que é muito mais que isso, mas esse é o princípio essencial. E agora eu vou falar sobre a estética. A estética objetivista é o que se chama de romântico realismo, que é muito baseada no romantismo. O que ela diz é que a arte ela tem uma importância porque ela concretiza a filosofia que é abstrata, e nisso que ela concretiza, por exemplo, você tem um ideal do que seja um homem moral com virtudes como a integridade, a honestidade. O livro vai lá e te mostra o homem íntegro e honesto como ele é na prática. Então a arte concretiza isso que a gente tem em abstrato na nossa mente. Isso cumpre uma função epistemológica de conhecimento, isso facilita você conhecer e é muito útil. A arte tem uma utilidade, né? Além de ser bela, de ser uma coisa boa, de você aproveitar, ela tem uma utilidade. E essa é basicamente o papel da arte, concretizar os seus valores, as suas ideias, né? E nisso te gerar o combustível para você continuar nessa vida. Por fim, a história
o objetivismo acredita numa visão histórica baseada na história das ideias. O objetivismo acredita que o maior fator determinante da história são as filosofias que estão prevalecendo, que as filosofias determinam as culturas e que as culturas determinam todo o resto, né? A economia, etc. Então, para o objetivismo, o mais importante são as filosofias. Então, tem basicamente 3 filosofias aí, nos últimos 2.500 anos de Ocidente, que determinaram muita coisa. Que é a filosofia aristotélica, que é relacionada com o objetivismo, os dois têm muita coisa comum, o objetivismo e o aristotelismo. A filosofia platônica e a filosofia kantiana. Esses são os principais gênios filosóficos. Não estou dizendo que as ideias deles são boas, mas são os principais gênios filosóficos. E essas ideias influenciam os intelectuais de suas eras. Essas ideias influenciam então a cultura, a arte, e chegam ao povo e se disseminam entre o povo e acabam determinando qual a política que prevalece, qual a economia que prevalece, qual a ética que prevalece, né? Então, para o objetivismo, as melhores épocas históricas do homem foram a Grécia Antiga, Grécia de Aristóteles, que era homérica, né? O Renascimento, a Revolução Industrial e, quem sabe, o futuro. Para o objetivismo, o futuro não é determinado, porque o homem é um ser de volição, de escolha, ele pode escolher. Então, o futuro não é determinado. Nós não somos maquininhas. Se nós escolhermos sermos objetivistas, né? Racionais, egoístas, capitalistas, liberais, seculares, né? Românticos, nós vamos ter uma história boa, né? Se nós decidirmos o contrário em tudo isso, nós vamos ter uma história ferrada, né? Então, essa é a visão histórica do objetivismo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a literatura que eu recomendo que você leia, né? Para sair do nível mais leigo do objetivismo até o nível que eu acho que você assim, não tem mais material para ler, basicamente. É um nível que eu considero mais avançado. Eu acho que é bom dar uma lida no A Nascente, mas depois disso ler A Revolta de Atlas, os dois por Ayn Rand, né? É necessário ler A Revolta de Atlas para ver o resto. Depois disso, você deve ler um livro do Leonard Peikoff, que é Objetivismo, a Filosofia de Ayn Rand, que tem pelo Instituto Liberdade, ele vende, está R$ 60, se não me engano. Eu vou postar aí na legenda para vocês verem. E esse livro explica todo o objetivismo pelo lado didático, não pelo lado de ficção de romance. Ele explica todo o objetivismo, todas essas ciências que eu expliquei aqui para vocês, resumidamente, ele adentra mais. E depois tem os livros que realmente se aprofundam em cada uma dessas ciências, né? Começando pela epistemologia. A gente tem um livro que se chama Introduction to Objectivist Epistemology, ou Introdução à Epistemologia Objetivista, escrita por Ayn Rand, que explica como os conceitos são formados, que é muito interessante você pensar como é que eu formei as minhas primeiras palavras e daí eu cheguei a ideias tão mais evoluídas e tão mais altas. Esse livro explica e está à venda pela Amazon, assim como os outros livros em inglês que eu vou nomear aqui, né? Depois do Introduction, outro livro de epistemologia que só tem em inglês e pela Amazon é o do David Harriman, que é como é que se chama? Induction in Physics, The Logical Leap, né? Ou Indução na Física, o salto lógico. Ele vai basicamente mostrando como vários cientistas ao longo da história usaram o método científico para chegar às suas altas conclusões, né? Depois que você estudou epistemologia, tem a ética. E tem 2 livros em ética que eu aconselho para você, objetivistas. Os 2 são da Tara Smith, né? O primeiro é Viable Values, que é um livro sobre metaética. Ele explica a base da ética, que é basicamente explica por que a vida é o critério de valor, por que você deve escolher por si mesmo, colocar a sua vida acima de tudo.
é o Viable Values, esse livro, e depois do Viable Values vem um livro explicando o que você deve fazer para chegar a isso, a sua conduta em termos gerais, claro, abstratos, que é o Ayn Rand's Normative Ethics, né? Que basicamente explica as virtudes e valida as virtudes, né? Bom, depois que você vê esses livros sobre ética, tem um livro sobre política, né, da Tara Smith também, que se chama... eu não lembro o nome exato agora, mas eu vou escrever aí embaixo para vocês, é Moral Rights and Political alguma coisa. Direitos morais e política, tá faltando uma palavra aqui no título, mas não tem problema. Vou escrever aí na legenda para vocês. Bom, depois desse de política, tem um livro que eu indico para você comprar também pela Amazon, ao do Northrop Wagner, né? É um economista objetivista que escreveu o livro Objective Economics, né? Que é um livro que refuta muita coisa que existe hoje em economia, muitas escolas, né? E muito pouco conhecido, mesmo por aqueles economistas atuais que se dizem capitalistas. Esse livro é muito pouco conhecido. Sobre a estética, eu ainda recomendo um livro de Ayn Rand, que é The Romantic Manifesto, né? O Manifesto Romântico. E sobre história, depois que você leu todos esses livros que eu te disse, e você tem que ler eles nessa sequência, porque se você não ler eles nessa sequência, você vai ter muita dificuldade, você vai ficar muito confuso, porque um conceito vem depois do outro, existe uma hierarquia. Uma criança, por exemplo, antes de descobrir a física newtoniana, antes de entendê-la, ela tem que aprender matemática. Se você apresenta para a criança física newtoniana e não aprende matemática, ela vai ter muita dificuldade. Então você tem que seguir essa sequência. Uma vez que você leu todos esses livros, eu te aconselho a comprar outro livro em inglês, que é a Hipótese Dean, ou The Dean Hypothesis, do Leonard Peikoff, né, também na Amazon. E esses são os recursos básicos e entendimento básico que você precisa ter para se aprofundar no objetivismo, estudando por si só, chegando às suas próprias conclusões, validando conhecimento e decidindo se você acredita nisso ou não, se você é ou não um objetivista. Né? Então, existem muito mais recursos à venda, existem muito mais recursos na internet. De novo, como eu repito, temos no Brasil já aquelas comunidades, que é a Ayn Rand Brasil Comunidade, Ayn Rand Brasil Page, e temos também um grupo de estudos, que é para o novo intelectual, que você deve visitar e lá você vai encontrar muito mais recursos, né? E você entrando em contato com a gente, nesse endereço que eu vou botar aí na legenda, você pode me fazer perguntas e o objetivo desse vlog é responder a perguntas de pessoas que ainda não sabem muito sobre objetivismo, né? Então você pode trazer as suas perguntas para a gente, é só trazer elas no lugar correto e eu vou estar aqui respondendo, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem, acompanhem, subscrevam esse canal, né? Para estarem aí recebendo as atualizações desse canal. Subscrevam as pages para estar aí recebendo outros recursos do objetivismo, tudo de graça, né? A gente faz o que a gente gosta. E agora também, é claro, não esqueçam de assistir ao meu vídeo, que é sobre outro assunto, um vídeo que eu faço sobre finanças, contabilidade, economia e controladoria. Um vídeo que eu faço sobre decisão e dinheiro, que é o canal Nerd Finance, que você pode favoritar também, curtir lá no Facebook, que é o Nerd Financeiro. Se você estiver curtindo esse canal, você vai receber, você vai aprender vários conceitos de finanças e contabilidade, vai aprender um pouquinho, né? Você vai como lidar com o seu dinheiro, como entender o dinheiro, como organizar o seu dinheiro, como buscar o seu dinheiro. Então, por favor, além de buscar saber esse vídeo, dê uma olhadinha lá nos meus vídeos do Nerd Financeiro, né? Curta também a página Nerd Financeiro. Então, obrigado, por hoje é só, meu nome é Eduardo e até a próxima.